A civilização ocidental repousa sobre pilares antigos. Muitos desses pilares foram erguidos por uma única mente. Um filósofo ateniense que viveu há mais de 2.400 anos. Seu nome era Platão. As ideias de Platão não são apenas relíquias históricas. Elas são a corrente subterrânea, o fluxo invisível que continua a nutrir e a moldar o nosso mundo contemporâneo. Da política à psicologia, da ciência à religião. A sombra de Platão se estende por séculos. Compreender o pensamento ocidental hoje exige primeiro compreender a magnitude de sua contribuição. Ele foi aluno de Sócrates e professor de Aristóteles, mas sua influência transcendeu em muito a de seus pares. Ele fundou a Academia em Atenas, a primeira instituição de ensino superior do mundo ocidental, e através de seus escritos, principalmente seus diálogos, ele estabeleceu as questões fundamentais que a filosofia ainda debate. A ideia mais central e revolucionária de Platão é a sua teoria das formas, ou teoria das ideias. Para Platão, o mundo que percebemos com nossos 5 sentidos não é o mundo real. É um mundo de sombras, de cópias imperfeitas e transitórias. A verdadeira realidade existe em um reino transcendente, um reino de formas eternas e imutáveis. Por exemplo, podemos ver muitas cadeiras diferentes em nossas vidas. Cadeiras de madeira, cadeiras de metal, cadeiras grandes e pequenas. Todas são diferentes e imperfeitas, mas todas participam da forma única e perfeita de cadeira. Essa forma é a verdadeira realidade da cadeira. É o conceito puro, a essência. A mesma lógica se aplica a conceitos abstratos, como a justiça, a beleza e o bem. Existem atos justos, mas eles são apenas reflexos da forma perfeita da justiça. Essa distinção entre um mundo sensível e um mundo inteligível é a base de grande parte da metafísica ocidental. Ela introduziu a ideia de que a verdade não se encontra na experiência material, mas no pensamento racional e na abstração. Essa teoria é melhor ilustrada pela sua famosa Alegoria da Caverna, apresentada em sua obra-prima, A República. Platão nos pede para imaginar prisioneiros acorrentados em uma caverna desde o nascimento. Eles estão virados para uma parede. Atrás deles há uma fogueira, e entre a fogueira e os prisioneiros, pessoas passam carregando objetos. As sombras desses objetos são projetadas na parede. Para os prisioneiros, essas sombras são a única realidade que eles conhecem. Agora, imagine que um prisioneiro é libertado. Ele é forçado a se virar e a olhar para a fogueira. A luz o cega e o confunde. Se ele for arrastado para fora da caverna, a luz do sol o machucará ainda mais. Mas gradualmente, seus olhos se acostumam e ele vê o mundo real pela primeira vez. Ele entende que as sombras eram apenas imitações. O prisioneiro liberto é o filósofo. A caverna é o nosso mundo sensível. E o mundo exterior é o reino das formas. A jornada para fora da caverna é a jornada da educação filosófica, da ignorância para o conhecimento. Essa alegoria moldou profundamente a maneira como o Ocidente pensa sobre educação, iluminação e a busca pela verdade. A influência da teoria das formas no pensamento religioso é imensurável. O dualismo platônico, a separação entre o corpo imperfeito e a alma eterna, e entre um mundo material inferior e um reino espiritual superior, encontrou um terreno fértil no pensamento cristão primitivo. Teólogos como Santo Agostinho integraram ativamente o platonismo à doutrina cristã, a ideia de um céu perfeito e eterno. A verdadeira casa da alma é um eco claro do reino das formas de Platão. A desvalorização do mundo material e a ênfase na salvação da alma imortal são temas que devem muito a essa estrutura filosófica grega. O próprio conceito de um Deus único, perfeito, imutável e transcendente. A forma do bem de Platão compartilha muitas características com o Deus das religiões abraâmicas. A influência de Platão também penetra profundamente
na psicologia moderna. Ele propôs um modelo da psique humana, ou da alma, dividido em 3 partes. A primeira parte é a razão, o logos, localizada na cabeça. É a parte que busca a verdade e a sabedoria. A segunda é o espírito, o taimas, localizado no peito. É a fonte da coragem, da ambição e da raiva justa. A terceira é o apetite, o eros, localizado no abdômen. É a sede dos nossos desejos carnais, da fome, da sede e da luxúria. Para Plato, uma pessoa justa e equilibrada é aquela em que a razão, ajudada pelo espírito, governa os apetites. Ele usou a metáfora de uma carruagem. A razão é o cocheiro, o espírito é o cavalo nobre e o apetite é o cavalo rebelde. O trabalho do cocheiro é manter os 2 cavalos sob controle e guiá-los na direção certa. Essa estrutura tripartite da alma é um precursor notável da teoria psicanalítica de Sigmund Freud. Mais de 2 milênios depois, Freud propôs um modelo da mente com o id, o ego e o superego. O id, como os apetites de Platão, representa nossos impulsos e desejos primitivos. O superego, como o espírito platônico, em seu aspecto moral, representa as regras e os ideais internalizados da sociedade. E o ego, como a razão, é o mediador, tentando equilibrar as demandas do id, as restrições do superego e a realidade do mundo exterior. Embora as terminologias e os contextos sejam diferentes, a ideia fundamental de uma mente dividida em partes em conflito, com uma parte racional, tentando mediar, é uma herança direta do pensamento platônico. A própria ideia de que a saúde mental depende da harmonia interna é platônica em sua essência. No campo da política, a República de Platão é indiscutivelmente o texto fundador da filosofia política ocidental. Em sua busca para definir a justiça, Platão descreve uma cidade ideal, a Calipolis. Essa cidade seria governada não por generais ou por ricos, mas por filósofos reis. Indivíduos que passaram por décadas de educação rigorosa, que ascenderam para fora da caverna e contemplaram a forma do bem, e que, portanto, seriam os únicos qualificados para governar com verdadeira sabedoria e justiça. A sociedade seria dividida em 3 classes, correspondendo às 3 partes da alma. Os governantes filósofos representam a razão. Os guardiões ou soldados representam o espírito. E os produtores, agricultores e artesãos, representam os apetites, cada um cumprindo sua função para o bem do todo. As ideias políticas de Platão geraram debates intermináveis. Alguns o veem como o pai do totalitarismo, citando sua defesa da censura da arte, da abolição da família nuclear para as classes governantes e de um sistema de propaganda estatal, ou nobre mentira. Outros o veem como o pai do idealismo político e da meritocracia, a ideia de que o poder deve ser exercido pelos mais sábios e virtuosos, e não pelos mais ricos ou bem-nascidos. É um ideal que ainda ressoa nos debates modernos sobre a natureza da liderança. O conceito de que o Estado tem um papel fundamental na educação e na formação moral de seus cidadãos. É uma ideia profundamente platônica que fundamenta muitos sistemas educacionais modernos. O simples ato de questionar qual é a melhor forma de governo e de tentar projetar uma sociedade justa com base na razão começou com Platão. O legado de Platão não está apenas nas respostas que ele deu, mas nas perguntas que ele fez. O que é a justiça? O que é o conhecimento? O que é a realidade? Essas são as questões que ele gravou no coração da tradição intelectual ocidental. Ele nos ensinou que o mundo que vemos pode não ser tudo o que existe. Ele nos convenceu de que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. E ele nos deu um ideal, a busca pela verdade através da razão, como o mais nobre dos empreendimentos humanos. Cada vez que um cientista busca leis universais por trás dos fenômenos naturais,
Cada vez que um ativista luta por um ideal de justiça, cada vez que o indivíduo busca autoconhecimento e harmonia interior, o espírito de Platão continua vivo. Ele não é apenas uma figura em um livro de história. Ele é um participante ativo no diálogo contínuo que define quem somos.